Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Bom, já voltamos, agora são 8 horas e 32 minutos, Campos segue numa manhã fria, 18 graus agora neste momento, pra gente aqui é frio, né, Rio de Janeiro, estado do Rio, a máxima para hoje 25, mínima de 13 graus, mas segue com tempo bom, sem previsão de chuva para hoje, chuva só para o fim de semana é que está no boletim do tempo hoje do Instituto Nacional de Meteorologia. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense. 8 horas e 32 minutos. Voltamos com este programa de hoje, que a gente faz aqui esse painel sobre a Copa do Mundo de Clubes, essa mesa redonda, esse bate-bola aqui, com dois convidados, o Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente, estamos recebendo o Fábio Bastos e o João Marcelo Coutinho. Ô Fábio, eu vou começar com você esse bloco agora, que é para vocês fazerem uma análise do que vocês pensam sobre o legado, sobre a influência desta Copa do Mundo para o futebol. E aí, como um todo, eu queria encaixar de alguma forma a seleção brasileira. E aí você tem assim um leque gigante, já tem gente falando que a gente não precisaria ter trazido lá o Ancelotti, podia ter levado o Renato Gaúcho, o próprio Felipe Luiz. Opiniões tanto de cronistas quanto de torcedores, aquela coisa. Mas eu acho que uma coisa é certo a gente afirmar, pelo menos eu penso isso, a FIFA acertou muito nessa competição. Já tem gente falando até que é maior do que as de seleção, o que eu não acho, mas essa competição deu uma renovada para a FIFA. E aí eu quero saber de vocês justamente essa influência da competição sobre o futebol como um todo, seleção brasileira, e aí vem para o futebol brasileiro. E a gente falava isso aqui lá no começo. Será que tem influência sobre as bilheterias? Será que tem influência sobre novas contratações? Será que a gente vai parar de ter essa visão pequena do futebol brasileiro a partir de agora, depois do desempenho dos clubes lá na competição? E para o futebol da América do Sul, que, como o Luiz lembrou numa edição passada aqui, tem na seleção argentina o atual campeão do mundo. Eu começo com você, Fábio. Perfeito, Cláudio. Vou pegar um pouco do que eu falei lá no primeiro bloco. É uma mentira dizer que os europeus não estão preocupados com o torneio. Eles estão sim, até mesmo porque é o primeiro, tá? Vai ficar isso muito claro. A fala vou pegar a fala do Rafinha, que ele falou sobre a Copa do Mundo de Clubes, meio que menosprezando, dizendo que nenhum clube foi consultado, os jogadores não foram consultados. Tem até um fato interessante que ainda não foi julgado, tá? A La Liga entrou no Tribunal Desportivo, em conjunto com o Sindicato dos Jogadores, para que não houvesse essa Copa do Mundo. Não houve tempo hábil para o julgamento, mas o pedido envolve que não haja mais. Então, assim, mas a FIFA, o Infantino, inclusive, já destacou, ela não foi muito bem um sucesso comercial, sobretudo porque eu acho que foi realizado nos Estados Unidos, um país que o futebol, na sua esmagadora maioria, acaba sendo ali terceiro ou quarto no patamar dos esportes. Estou até aqui com uma camisa que eu trouxe lá de Los Angeles, que é de beisebol. Então, assim, a gente tem um sucesso, sim, entre os torcedores. Até um ponto que eu não falei com o João Marcelo da última vez, eu esperava o Botafogo sim nas oitavas, mas eu esperava contra o Atlético de Madrid,
porque eu estava lá e com passagem comprada após as oitavas. Então eu tinha na minha cabeça que pelo menos até as oitavas nós iríamos, e o que eu vivenciei lá, Nogueira Aloysio, foi basicamente uma coisa no sentido, não vou dizer muito cedo, prematuro para dizer que pode chegar ao patamar de uma Copa de Clubes, mas em um momento até, eu já citei aqui antes, que o próprio brasileiro deixa de lado a sua própria seleção brasileira, não é o meu caso, mas várias pessoas torcendo, inclusive, contra a convocação de jogadores, porque prejudicam os seus clubes, mostrando justamente que, para muita gente, eu não vou dizer nem maioria, porque eu não tenho dado para isso, para muita gente o clube está na frente da seleção brasileira. Então a gente tem uma possibilidade, talvez no futuro, de ter pelo menos um equilíbrio entre os torneios. E aí eu vivenciei isso, os torcedores do River Plate, porque eu passei por eles, principalmente lá em Los Angeles, os torcedores marroquinos, teve até uma briga entre marroquinos e os palmeirenses, até eles pegaram bandeira do Palmeiras, de torcida. Então, assim, a gente tende a ter uma movimentação muito grande para o fortalecimento desse torneio. Então, muito ao contrário de não ter mais, eu acho que ele vai acabar sendo fortalecido. Fica a experiência valiosa, sim, para os brasileiros, que eles podem bater de frente. Eu acho que a Copa do Mundo de 2022 já deu uma demonstração disso com o Marrocos. Até onde o Marrocos chegou, acho que mostra que é possível que times não tão badalados eles possam ter competição. E o Fluminense está demonstrando isso para a gente. Eu acho que é o Fluminense que o Botafogo demonstrou contra o PSG, mas é o Fluminense que está demonstrando agora em termos de resultado. Então, fica um legado para a gente de que podemos chegar, que temos competição. Eu acho que eu falei daqui do Rafinha, mas quando antes da Copa do Mundo o Mbappé traz aquela declaração que a América do Sul menospreza a América do Sul como um todo, é uma demonstração que isso é uma inverdade. Foi demonstrado isso no Mundial de Seleções e agora no Mundial de Clubes, apesar de termos 3 europeus e um sul-americano lá, mas temos a representatividade lá. Acho também uma questão aí, com todo respeito ao João Marcelo, mas teve muito vascaíno falando, poxa, para que eu vou competir se eu não vou ganhar, não vou chegar a lugar nenhum? E aí eu quero destacar o Fluminense, com 350 milhões de reais em premiação. Para um caixa de clube, isso é uma diferença assustadora num futebol, e isso representa, talvez, para muitos clubes, um ano inteiro de faturamento. Alguns nem chegam a isso, então nós estamos falando de uma premiação que vai fazer um diferencial para contratações. Também a visibilidade, Nogueira, a visibilidade dos jogadores, isso está muito claro com o Botafogo. O Igor Jesus já estava negociado, mas logo depois o Jair já negociado. O Estevão já saiu direto para o Chelsea, ele também já estava negociado, mas o mundo passou a olhar para ele. O Flamengo, o Gerson também já estava negociado, mas o mundo passou a olhar para ele. E o Arias, que eu acho que o Fluminense não deve segurar. Então eu acredito que a visibilidade é muito forte. E para finalizar, com gancho seleção brasileira, eu ainda sou a favor do Ancelotti, sabe? Eu acho que o Brasil, por mais com todos os méritos ao Renato Gaúcho, eu acho que o Brasil chegou num ponto que ele precisava de por tudo que tem acontecido, mas sobretudo por falta talvez de grandes craques surgindo nessa nova geração. A gente está com um hiato muito grande do Neymar para um próximo. O próprio Vinícius Júnior ainda não pegou esse protagonismo. Talvez hoje a gente tenha esse protagonismo com o Rafinha, mas que despontou tarde na seleção brasileira, no próprio Barcelona, pela idade dele. Então, assim, eu acho que chega para dar novos ares, para a gente respirar mais um futebol diferente. Então, eu ainda acredito muito. Não estou dizendo que é a fórmula do sucesso, mas eu não acho que esteja errado. Eu acho que é uma boa aposta, é uma boa intenção para que tudo dê certo. Mas eu acho que, em termos de seleção brasileira, eu ainda não sei até que ponto a Copa do Mundo traz relevância. Apenas no sentido da gente, talvez, o que o Ancelotti já falou, de olhar um pouquinho mais para o futebol brasileiro.
Vamos ver a próxima convocação, que a primeira foi feita ali pelos diretores, né, por quem estava ali nos bastidores e não por ele. Vamos ver como é que vai ser a próxima para a gente dizer como é que é esse novo olhar do Ancelotti, sobretudo com esse Mundial de Clubes. Eu queria começar dizendo que foi o grande acerto dessa gestão do Infantino, que é carinhosamente apelidado na internet careca da FIFA. Ele acertou muito nessa Copa do Mundo, muito. É um sucesso, como o Fabão falou, eles escolheram mal os Estados Unidos, porque vai receber a Copa ano que vem e tal, aí não foi um sucesso comercial lá tão grande, porque o futebol lá não é tão famoso, mas tirando isso, foi um tremendo sucesso aqui no Brasil, na América do Sul, na África, na Ásia, eu acho. Lá na Europa, pelo que eu estou ouvindo falar, não estão, os europeus, com todo o seu eurocentrismo, não estão dando tanto valor ainda. Acho que na próxima, depois de tanta porrada que eles tomaram, vou começar a olhar diferente para essa competição e olhar diferente de como eles olhavam o Mundial antigo, que eles realmente não davam valor, viam como um torneio de verão assim. E para o Brasil isso, para a América do Sul, eu acho que a gente pode dar um grande passo para formar uma liga brasileira, formar uma liga dos clubes brasileiros. Já está havendo uma conversa entre a LFU e a Libra de começar uma liga, a parte da CBF, em 2027, já está tendo essas conversas, e esse Mundial mostra que o Brasil tem um ótimo produto de futebol para vender, que é o Brasileirão, um produto excelente. Alguns clubes vão ter que ceder em prol do produto, como o Flamengo e Corinthians, com cota de TV e tal, provavelmente não vão receber tanto como deveriam por causa da audiência, mas se a gente juntar todos os grandes clubes do Brasil e conseguir formar uma liga, acho que o futebol brasileiro já vai estar... Já tem muita gente falando, inclusive gringos, muitos mesmo, falando que o Brasil é a top 5 ligas do mundo hoje. O termo Brazilian League, no Google, durante o Mundial, subiu 200% de tanto gringo perguntando Brazilian League, como é que é, procurando os times, como saber. Então, acho que comercialmente para o Brasil isso foi muito bom também. Acho que a partir de agora muito mais gente vai começar a olhar para o Brasil diferente, para o Campeonato Brasileiro, para os jogadores, para os times, principalmente da Europa, porque tivemos o Flamengo, o Botafogo, todo mundo Fluminense ganhando dos europeus. E sobre a seleção, eu também não sei até que ponto a Copa do Mundo vai ter essa relação com a seleção. Talvez, como eu disse mais cedo, o Thiago Silva está pedindo passagem de novo, o garoto Thiago Silva, que depois que ele saiu da zaga, ninguém assumiu ali. O Marquinhos, muito irregular. Teve esse último zagueiro agora, que eu esqueci o nome dele até, que ele entrou bem, mas não teve ninguém de fato para assumir a posição do Thiago Silva. Então, acho que nesse ponto aí, a Copa do Mundo mostrou que ele tem nível para jogar um alto futebol ainda. E também acho que a Europa, agora que tem muito perfil de contratar jogadores jovens brasileiros, talvez agora vai começar a contratar uns jogadores mais velhos, como o Ares. Assim, eu acho muito difícil segurar o Ares. O Ares já tem, acho que 26 ou 27 anos. Não é o perfil da Europa contratar jogador brasileiro, colombiano, assim, da América do Sul, porque eles sempre pensam em revenda e tal. Eu acho que a partir dessa Copa do Mundo vai mudar o perfil de contratação para cá. O Ares com certeza vai embora, vai ganhar uma grana. O que acharam do Fluminense, que é o Ares, que gastou $500 mil, eu acho, para comprar o Ares, vai vender agora por não sei quantos milhões. O Richard Rios também vai sair do Palmeiras. O Igor Jesus já foi embora do Botafogo. Se o John Terry segura um pouquinho ele antes do Mundial, poderia vender muito mais caro depois daquela partida que ele fez contra o PSG, eu acho. E para concluir, acho que vai se fortalecer cada vez mais a competição. Acho que talvez na próxima os europeus vão querer que faça ela no final do ano, que é no meio da temporada europeia, porque eles estão reclamando muito disso, de das férias, como o Fabão falou, a Liga já está entrando em processo para cancelar esse campeonato, não queria que tivesse. Inclusive o técnico do Chelsea ontem, o Maresca, estava dando uma entrevista falando que o Chelsea já estava dando uma desculpa assim, para se perder para o Fluminense. Falando, o Chelsea tem 63 jogos na temporada, estão muito desgastados e tal, não sei o quê. Aí ele faz uma pergunta assim, o Fluminense tem quantos jogos? Aí o repórter brasileiro responde, 70 jogos no mesmo período. Fica um climão na sala, o Maresca não sabe o que falar, porque eles já estão usando essa desculpa aí do calendário, e o calendário que brasileiro é uma das piores coisas que tem no Brasil. E assim como o Fábio falou que muita gente não gosta da seleção, acho que é muito por causa disso também. Eu falo, um flamenguista que tem um time com 7 jogadores convocados, 8 jogadores. Aí tem um jogo da seleção sábado, o Flamengo joga na terça,
Não tem como o jogador voltar no mesmo nível, então acaba prejudicando os times. Eu acho que isso é por muito isso que alguns torcedores começam a ter empatia com a seleção. Antigamente o pessoal torcia, pô, eu quero que o jogador do meu time vá para a seleção. Hoje está diferente disso, os caras não querem que seja convocado por causa muito do calendário também. Mas eu acho que a gente ajustando o calendário, que eu pretendo que a CBF quer ajustar, formando uma liga, e os clubes se juntando em prol do produto, acho que o Brasileirão vai ter tudo para figurar entre as top 5 ligas do mundo. Em relação à influência sobre o futebol brasileiro, eu acho também que vai ser menos para a seleção e mais para os clubes, né? Essa coisa da Liga, você é novo, João. Isso foi tentado lá na Copa União, né? Até hoje se discute se o campeão é o campeão que foi em campo, se foi o Flamengo, se foi o campeão de uma calça reada que o seu Eurico Miranda deu lá e traiu o Clube dos 13 para ficar com a CBF e o Sport, mas foi tentado ali, foi um sucesso, né? A Copa da União foi um sucesso e, enfim, a lição parece que não tem sido aprendida, né? Eu espero que dessa vez, com essa vitrine mundial, isso seja. Tem aqui os comentários que eu vou destacar. A Nayara Rangel Bastos aqui. É parente sua, Fabão? É o quê? Pode ter sido meu filho comentando, porque meu filho estava vendo o perfil dela. Heitor. Heitor, um beijo carinhoso para você e legal ver você com seu pai aí, cara, no estádio, muito bonito de ver, Ele volta aqui 2-0, Fluminense pro Chelsea, e o José Vitor Silva coloca que Dinamite dava de 10 em Kane, Careca, Reinaldo, Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, muito melhor que Kane. Eu acho que nessa lista eu boto também Marco Van Basten, que foi... Acho que o Marco Van Basten foi o Zidane do centroavante, o centroavante mais clássico que eu jogava, gestos mais bonitos na bola, né? Mas, gente, estamos chegando 8h48 ao final do programa. Vocês acham que, em relação ao outro lado, a gente falou muito falando do chaveamento da Champions, só para falar da eliminação do Flamengo, né? O que vocês acham de o primeiro palpite, né? Ninguém sabe na verdade, futebol é muito previsível, por isso chama tanta atenção. Eu acho que futebol é o boxe, né? Um lance, um golpe decide a disputa. O inferior tem muita chance contra o superior, né? Isso não ocorre no basquete, não ocorre no vôlei, né? Entre Real Madrid e PSG. Vou dar minha opinião, vou perguntar de vocês, perguntando também você, Nogueira. Acho que o PSG tem mais coletivo, mas acho que o Real Madrid tem mais craques, né? Acho que tem mais craques. E acho que, finalmente, esse talvez seja um legado desse Mundial para o Real Madrid. O Real Madrid entrou no Mundial como time do Ancelotti e está saindo como time de Xabi Alonso, né? Claramente. A variação de 3 para 2 atacantes já se firmou no time, né? Que palpite vocês dão aí para Real Madrid e PSG? Começa por você, Nogueira. Acho que é muito o que você falou sobre essa questão de legado da Copa, e aí eu me apego nesse mesmo pensamento seu. E assim, diferentemente do futebol brasileiro, que troca de técnico igual a gente literalmente troca de camisa, lá você tem uma espécie de perpetuação, ou pelo menos de longevidade maior dos técnicos nos clubes. E vejo essa marca do Ancelotti, um super campeão, a gente já comentou isso aqui, o cara é um mega campeão, mas aí você traz aquela patente dele, você tira e traz um novo pensamento, um novo olhar. Isso é também uma forma de dar uma reenergizada, e pode ser que você tenha aí um novo tempo, talvez, também para o Real Madrid. Não sei se o elenco dos caras é sempre aquele elenco galáctico, né?
comparando com o passado. E aí você tem o PSG, que tem, né, também esse elenco, que tem esse investimento, mas é possível você levar para o campo individual? Eu coloco assim, muito no campo individual, e você faz a diferença. A Mbappé entrou no finalzinho do jogo, descansado, tranquilo, fez um golaço, e aí é o gol que influencia o visual do torcedor, mas é sobretudo... Pode, claro. Para quem quer restringir Mbappé a questão física, esse gol dele serviu para calar a boca de muita gente. Sim, né? Sim. É muito além de um bólido. Sim, muito além. Sim. Ou ela Bebeto, ela Zico. Exato. E aí é o que você falou, elasticidade, preparo físico, colocação. Então, na minha opinião, Real Madrid é muito favorito, ou talvez um pouco mais favorito do que o PSG, não sendo assim um confronto fácil. Até estava vendo ontem, hoje é impossível você ver uma notícia de futebol e não ver esse negócio de bet, né? Eu não jogo, mas você abre aí um aplicativo qualquer, o bicho aparece lá já as opções de aposta e tal, e a cotação de cada time. Então assim, é bem pareia, né? É bem igual, um pagando, diferentemente de Chelsea e Fluminense. Fluminense paga 5 por 1, negócio assim. Então o PSG e Real Madrid, eu acho que um jogo muito técnico. E vou repetir o que eu falei aqui: futebol, se tivesse lógica, não era futebol, era outro esporte. A questão do erro. Errou menos, ganha o jogo. Num jogo como esse, PSG, Real Madrid, uma falhazinha, igual o Flamengo perdeu o jogo. Cara, o Flamengo não perdeu o jogo, o Flamengo entregou muito o jogo num nervosismo incompreensível. E aí, amigo, você errar na frente de Harry Kane, errar na frente de Romário, de Ronaldinho, de outros tantos dezenas, centenas de craques, um abraço. Para mim, eu fico com o Real Madrid, sem também querer arriscar placar, porque não é brincadeira, isso aí é aquele negócio, quem erra menos, leva esse jogo aí. Para mim, o Real Madrid é favorito. João? Esse time do PSG dessa temporada, acho que é um dos melhores times das últimas temporadas europeias que tem. O que o Luiz Henrique está fazendo lá é espetacular. Eu sou fã do Luiz Henrique desde 2015, que ele treinava no Barcelona, com aquele trio lá, Messi, Neymar, Suárez. Pô, saudade demais dessa época aí. O Luiz Henrique é um grande treinador, ele conseguiu. O PSG está tentando ganhar a Champions League desde foi com 2009 que o PSG foi comprado, nem um pouco antes, não sei. E ele foi o único cara que deu um jeito, mandou o Neymar embora, mandou as estrelas embora, mandou o Mbappé embora também, juntou o grupo, conseguiu fazer uma versão tática com tantas variações no campo. Os jogadores não guardam a posição, o Hakim bota um lateral, depois vai para a ponta, o Vitinha rodando o campo inteiro. Que temporada absurda do Vitinha. E, pô, meteu 5-0 na final da Champions League, isso não é normal, apesar do Inter não estar no nível do PSG. Pro PSG meter 5-0 na final da Champions League é porque realmente é um time à parte, é um time assim, que vamos lembrar para sempre desse time, conquistou tríplice coroa, pode ser o primeiro campeão mundial. E do outro lado a gente tem o Real Madrid, né, que é, como você falou, o começo do trabalho do Xabi Alonso, está se encontrando aí na competição, o Vini estão melhorando a cada jogo, o Mbappé voltando agora, mas eu acho que o favoritismo, apesar da camisa do Real Madrid pesar absurdamente, se fosse na Champions League, acho que pesaria mais. Você toda a mística do Real Madrid na Champions League, o jogo fosse no Bernabéu, mas no momento dessa temporada, eu acho que o PSG vai ser o favorito nesse jogo. Acho que dá para dizer que está entre assim, 65% do PSG de favoritismo. Acho que o Real Madrid, obviamente, pode ganhar pela camisa, pelos jogadores, pela qualidade que tem. Você acha mas que 65% do PSG? 65% de chance? Eu acho que o PSG está num momento muito bom. Acho que o PSG quer ganhar muito. Você quantifica? Hã? 65 a 35, você acha isso? Sim. Eu acho que o PSG está num nível acima do Real Madrid no momento. Até pelo começo do trabalho do Xabi Alonso. Mas como você disse, né? Não é basquete.
É futebol. Se fosse basquete, o Fluminense não ia ter chance contra o Chelsea. Ia tomar uma varrida, como a gente fala. Acho que o PSG é bem favorito. Acho que até um pouco mais equilibrado que o Fluminense e o Chelsea. Mas o Real Madrid é o Real Madrid, né? Tem o Mbappé. Se os caras tiverem um dia bom também, não tem o que falar. Vou ficar aí, pediram para dar um palpite, eu vou ficar com 2-0 PSG. Tem Mbappé, tem Vini Júnior, tem Valverde, que é onipresente, esse uruguaio joga pra caramba, velho. Todo mundo ele joga muito, mas pelo Real Madrid não mostrou nesse Mundial ainda com o Xabi Alonso motivos para eu achar que ele é favorito contra o PSG. Tem Bellingham, eu acho o Bellingham, eu posso estar equivocado, eu acho o Bellingham um super craque, mais craque. Arda Güler é um turco canhoto que desde que eu vou jogar nesse torneio europeu seleções, eu botei o olho e falei, esse garoto é craque. Os encaixou no time, não como atacante, mas como amador. E ainda tem Modric no banco, né? O garoto Modric no banco aí. E tem dois? Dembélé volta, né? Dembélé volta no Dembélé volta mas tem dois, tem o lateral e o zagueiro que estão fora também da competição. Mas o Real Madrid, todos os craques que você falou ainda, mas acho que o coletivo do PSG, como ele mostrou em toda essa temporada europeia, acho que no momento está bem acima. O Xabi Alonso está no começo de trabalho, provavelmente vai fazer um ótimo trabalho, que ele é um ótimo técnico, a gente viu no Leverkusen aí, que é a temporada espetacular deles, quase foi campeão invicto da Bundesliga. Mas eu fico com o PSG nesse confronto aí, vou ficar com eles. Fabão? Bom, eu tenho que concordar com o João Marcelo, fazendo só acho que de 65 para 60, eu falaria 60-40, mas para mim, assim, independente de percentual, o favoritismo para mim está com o PSG, apesar de, como já dito, é um jogo extremamente equilibrado. O que pesa a favor do Real Madrid, de fato, são suas estrelas individuais, mas que a gente vê há um certo tempo no coletivo. É um trabalho novo do Xabi Alonso, mas num trabalho coletivo que, por exemplo, na La Liga não funcionou. Você pega o jogo Barcelona e Real Madrid, eu poderia dizer tranquilamente que o Real Madrid era favorito. E você vê o Barcelona destruindo o Real Madrid em todos os aspectos. Eu acho que essa é a imagem do Real Madrid que eu tô para esse jogo. De que ele pode resolver, mas a tendência é que o coletivo do Luiz Henrique se sobressaia. E é aquilo, né? A gente vê isso no PSG, e já que a gente está partindo já para a parte final aqui do programa, enalteceu no meu Botafogo, você vê a quantidade de chutes que eles dão ao gol e chutes assertivos no gol e, assim, sempre produzindo bastante. Contra o Botafogo foi, de toda a temporada, a vez que eles menos chutaram a gol, que eles não conseguiram chutar a gol. Então é um time que ele produz muito ofensivamente, mas que também tem uma consolidação defensiva absurda. Assim, é a máxima do Luiz Henrique de sempre, de atacar bem, se defender bem, e eu acredito que isso leve o favoritismo, mas é uma incógnita, não dá para a gente apontar que vai vencer. Da mesma forma que eu falei 2-1 para o Fluminense, eu não conseguiria falar qual é o placar do jogo. Então, assim, para mim é mais difícil falar esse placar de jogo, porque tudo pode acontecer diante da qualidade dos jogadores, do goleiro ao atacante, entendeu? Então, assim, sem sombra de dúvidas, acredito que seja muito no sentido de um leve favoritismo para o PSG. E eu vou torcer para o PSG, tá? Vai ser legal dizer que o PSG foi campeão e o Botafogo foi o único que ganhou do PSG. Se você me contasse isso, eu nunca suspeitaria. Vai ter muita coisa na internet assim, né? Eu prefiro ter vencido o PSG e ter sofrido menos e vir embora do que ficar lá igual o Fluminense sofrendo para ganhar. Eu tô sendo cara também, ganhar do PSG e perder pro Palmeiras e ir na zona para jogar sinuca. Muito legal. E você, Luiz, qual a sua opinião? PSG, Real Madrid, PSG. Só um detalhe. No scout aqui rápido que eu fiz aqui, no retrospecto, em 12 partidas lá na Europa, todas lá é a primeira vez que eles vão jogar em campo neutro.
são 5 vitórias merengues, né, e 3 empates. Então são 5 vitórias do Real Madrid, 3 empates e 4 vitórias do PSG, desses últimos 12 confrontos. Acho que esse Mundial está vendo para derrubar estatísticas também, né? Você vê a estatística do Bayern contra o Benfica. O Benfica nunca tinha vencido o Bayern e venceu. Né? Então, eu não sei, eu acho assim, coletivamente não se discute. O PSG é um time muito azeitado. Tem grandes jogadores. Agora, eu acho que, individualmente, eu acho a Hakimi um gênio. Eu falei aqui, estou revendo meus conceitos. Hakimi talvez seja... eu vi Guedes. Ninguém fala de Cafu, pelo amor de Deus. Eu vi Jorginho, eu vi Guedes. Eu vi Petrescu da Romênia, outro grande lateral dos anos 90. Thuram, da França. Thuram Pai, né? Agora, Hakimi talvez seja o melhor lateral direito que eu vi jogar depois de Leandro. Talvez seja. Mas acho que o Real Madrid tem mais valores individuais. Logicamente que o esporte é coletivo. Se você for colocar, então, o time de melhor coletividade é favorito. Mas eu colocaria 50-50. E para terminar, antes de você chamar aí para finalizar as participações de Fabão e João Marcelo, pelas quais eu agradeço desde já, eu, até onde o Fluminense for, eu sou Fluminense Futebol Clube. De coração. Para do meu pai. Agora, a única coisa que vai dividir meu coração é se for para a final, Modric sair do banco fazer um gol de título. Aí eu vou dizer que eu vou comemorar, acho que talvez mais do que se o Flamengo passasse pelo Bayern. Sou fã do cara. Na Copa você mostrava isso aqui nos comentários e mostrava o porquê, e ele mostrava dentro de campo o porquê ter fãs aí espalhados pelo mundo todo. O cara joga muito. Sério, Fabão ainda joga pelado. Você jogou, todo mundo que jogou pelado. Você não conhecia esse Modric? Pelado de economia, olhasse para aquela cara dele, magrelinho, baixinho, franzino. Você não escolhia o cara nunca. Ficava no muro. Fazia a segunda cerca. Olha que o cara entra em campo. Não tem velocidade, não tem explosão, não tem força física. E é o que é. Eu mostro os 3 dedos que eu vi na minha vida. Eu vi de grandes jogadores, hein? A bater na bola de trivela igual o Modric, eu nunca vi na minha vida igual. Nunca vi. Para falar um lance específico. E a capacidade de enxergar o jogo, né? Em termos de antevisão, eu coloco ele do lado do Zidane e de Zico. Os 3 melhores, mais cerebrais que eu vou jogar. Eu não falo melhor. Melhor é outra coisa. Mas o mais que enxerga o jogo mais, entendeu? Enfim. Eu acho que se eu tivesse que quantificar, eu daria de 50-50. Se tivesse que dar por causa da coletividade, 55-45 pro PSG. No gol que desclassificou o Brasil na Copa do Mundo, Modric houve um desarme, e eu acho que foi de Pedro lá no ataque, que até Neymar chamou a atenção do time, pra você ver como é que estava o nível do negócio. Neymar paga moral ali para aquela turma, e Modric eu acho que teve participação naquele gol. Ele disputa a bola sobra da área, ele disputa com Casemiro. Não foi? Abre para Kovacic, se eu não me engano, ele cruza, né? E da esquerda. E me marcou muito também. Eu escrevi no dia inteiro do jogo: se prevalecer velocidade, o Brasil vence. Se a Croácia conseguir cadenciar o jogo com o Modric, Croácia favorito. E foi o que conseguiu fazer, a Croácia conseguiu fazer. Não, cadenciar o jogo. Tornar o jogo mais lento, né? E o nosso, para mim, não sei se vocês... isso é uma coisa muito de momento, né? Modric e Casemiro, posição 1 e 2 do Real Madrid durante muito tempo, né? E dividir um quarto em viagem, né? De hotel. São amicíssimos, né? Casemiro vem entregar a bola do pênalti para Modric. Casemiro vem rindo. Modric, cara, ele não olha para Casemiro como se o Casemiro não existisse. Ele pega a bola, faz gol, não.
esse time é muito copeiro, né? Um time muito copeiro. Esse Brasil certamente não era copeiro. Um time limitado que chegou à final de uma Copa e a semifinal de outra, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso. Agradecer demais a Fabão e a João Marcelo, a você, e registrar esse raro momento que temos equilíbrio aqui entre Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. É um raro momento, tem que ser registrado. Eu acho que é mais façanha do que se o Fluminense ganhar o Mundial. Pode ser. O Flamengo não é maioria. Deu. Não, mas no fundo é. Porque tem Beto aqui também, esse contrapeso aqui dos. Caramba, só. Não, mas vai o empate com o Botafogo, que tem o Hugo também. Aí é pau a pau. Aí você vê só, hein? Como é que os tempos são diferentes. Botafogo empatando aqui num cenário desse aqui. Ô, Fabão. Perdão, Fabão. Heitor, desculpa. Heitor. 2-2. O meu caro Marcelo, deixa eu começar com você. A gente começou com o Fabão lá finalizando. Ia perguntar pro Fabão, você ia ter perna para jogar ficar no gol hoje, por exemplo, tipo assim, de um Fluminense, para enfrentar aí Como é que ia estar o psicológico? Fala, Fabão. É complicado. Complicado. Esse cara chutando, pelo amor de Deus. Agora, só um detalhe que eu vou me despedir, mas eu não posso deixar de falar, porque eu não enalteci em momento nenhum. Eu sou fã do Fábio, tá? Sou fã dele. Sim. E algo que eu não falei, que eu queria ter falado no primeiro bloco, como a gente vê, o Romário falava isso, né? São os atalhos do campo. E hoje é interessante ver o Fábio fazer isso. No último jogo ele fez uma defesaça de um cabeceio, quicando no canto, que claramente ele deu 2 passinhos para o lado, que fez ele chegar na bola com uma facilidade que parece que é fácil, e não é. Ele se agiganta muito, Hoje tem uma técnica diferente, que é aquela de handball, os caras saíram, não sei, nunca joguei assim, mas você que está aí na ativa, é interessante, aquilo é feio, não é clássico, mas vale, né? Tirando o gol, vale qualquer negócio. O Fábio não é um cara de usar muito essa técnica. Outros, o Neuer, por exemplo, usa muito, outros goleiros usam, que é aquela coisa de abrir as pernas e os braços para tentar fechar o máximo do ângulo ou assustar o atacante, de repente, na posição que está ali. O Fábio não usa muito isso, aí você percebeu. Ele é daquele goleiro talvez das antigas, não sei, posso falar assim, mas ele é mais classudo e é muito bonito o jogo dele também. Aqui, forte abraço então, João Marcelo, obrigado. Vamos fazer, Luiz, depois aí, quem sabe, num reviravolta aí da... Futebol é futebol, é o que a gente está falando aqui, o Vasco engrena nesse Campeonato Brasileiro, chega aí, quem sabe, lá na final a gente faz um outro painel aqui com o Vasco despontando lá para ser campeão brasileiro. Ô, João... Mais fácil o Fluminense ganhar o Mundial. Ô, João, obrigado, amigo, tadinho, vem aqui no sacrifício e a gente faz isso com ele, tadinho. Aqui, forte abraço para você, João. Não, desculpa, menos difícil. Menos difícil. Também acho. Mas na Copa do Brasil, a Sul-Americana, eles têm a chance. O time vai encaixar com o Diniz aí, você conhece bem ele, Guilherme. O Diniz consegue fazer jogar espetáculo. As Copas aí, vamos ver. O Brasileirão acho difícil também. No máximo ali um terceiro, brincadeira, nem um top 8 ele tá bom, é o que eu quero só não quero ficar sofrendo mais. Valeu, cara, por hoje, ó. Muito obrigado, João. Forte abraço aí pra você, tá, amigo? Obrigado. Eu que agradeço por vir. Valeu. Ô, Fábio, obrigado aí também, boa sorte para você lá nas atuações aí, nos gramados aí das OABs e mais uma vez obrigado por hoje, sempre bom contar contigo aqui, forte abraço. Eu que agradeço, bom dia Luiz, bom dia João Marcelo, prazer estar aqui com vocês e todos que ouviram um pouquinho dos nossos entendimentos sobre futebol. Legal. Luiz, obrigado também por hoje. E até amanhã, às 7 da manhã. Pode vir com a camisa do Fluminense amanhã, não pode falar com. Aí eu encontrei com o Pedro Bacelar, do Laboratório Plínio Bacelar. Ontem teve uma reunião importante na CDL com os comerciantes, enfim. E ele falou: calma, Nogueira, calma. Eu falei: rapaz, nós chegamos até aqui, daqui para lá é só alegria.
Bom, obrigado por hoje então, Luiz. Até amanhã, se Deus quiser. Agradecer de novo a Fabão, a João Marcelo. Heitor, cara, desculpe ter errado seu nome, e fiquei, sinceramente, quando vi a foto com seu pai lá, estou emocionado quando fico torcendo para o Fluminense vendo a foto do meu pai. Um beijo aí, cara, obrigado pela audiência. Tem aqui o Maurício também, o Maurício Batista, disse que flamenguista, aquele flamenguista típico, né, bem grandiloquente. Sem clubismo, estou torcendo para o Fluminense. Não tem problema ser alvo de alguns torcedores mais fanáticos. Sou o Brasil que vai representar o Fluminense da minha esposa, 2-1, né, respeito o placar. Futebol é um negócio muito popular no Brasil. Já foi mais, na verdade, né? Mas assim, futebol e política são duas coisas que se fala muito e se entende muito pouco, né? As pessoas falam muito, todo mundo tem opinião para dar, e as pessoas tendem a confundir no mundo de hoje, então, no mundo dos Enzos, tem três coisas, né? Uma é opinião, outra é argumento, outra é fato, né? Então, eu acho que, a despeito de não ter isso como atividade fim, não são jornalista, meu Fabão, eu nem sabia, atleta ainda, né? Atleta amador. João e Fabão e João entendem muito de futebol, né? E amanhã, né, esperemos com a vitória, pode ser por pênalti, né? A classificação do Fluminense para a final. Vamos entrevistar aqui um tricolor, também conhece muito futebol, um tricolor conhecido na cidade, que é Geraldo Venâncio, né? Vamos falar também sobre a crise na saúde aí, nessa queda de braço entre Vladimir e Rodrigo Bacelar e Vladimir, e também projeção para as eleições, né, do próximo ano, com base nas pesquisas aí, né, mas esperemos que com a classificação do Fluminense, eu torci muito por isso, de coração. Legal. Valeu. Obrigado, Aloysio. Obrigado, João, Fabão, Beto, você que nos acompanhou até aqui. De volta amanhã às 7 com mais um Folha no Ar. Continue ligado na Folha FM. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense.